Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São João de Deus. Seu nome de batismo era João Cidade Duarte e nasceu no dia 8 de março do ano de 1495, na cidade de Montemor, em Portugal. Seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância, sabe-se apenas que aos 8 anos fugiu ou foi levado por um viajante que tinha se hospedado na sua casa. 20 dias após seu sumiço, sua mãe morreu de tristeza. Seu pai foi para um convento de franciscanos que o receberam. Lá, ele encerrou seus dias. Sabe-se que João foi levado a pé para a cidade de Madrid, na Espanha. Caminhou ao lado de saltimbancos e mendigos. Perto da cidade de Toledo, o viajante o entregou a um bom homem chamado Francisco, que administrava os rebanhos de um conde que era famado por ser caridoso. Foi nessa época que o menino recebeu o apelido de João de Deus, porque ninguém sabia ao certo quem ele era e muito menos de onde vinha. Durante 6 anos, Francisco educou João como a um filho, juntamente com a pequena filha que a família possuía. Depois, dos 14 aos 28 anos, João trabalhou para Francisco como um pastor. A relação entre eles era quase como a de pai e filho. Porém, quando a filha de Francisco atingiu idade para casar-se, Francisco quis casá-la com João de Deus. João, sem querer o casamento e sem saber o que fazer, fugiu e começou uma vida errante. Ele alistou-se como soldado do rei Carlos V e lutou na Batalha de Paiva contra o rei Francisco I e seu exército. Vencedor, abandonou o exército e ganhou o mundo. Peregrinou por toda a Europa, depois foi para a África. Lá, fez-se vendedor ambulante na cidade de Gibraltar. Então, como um filho pródigo, voltou à cidade onde nascera. Ninguém, porém, o reconheceu. Seus pais já tinham morrido. Então, ele voltou para a Espanha e abriu uma livraria na cidade de Granada. Em Granada, no ano de 1538, João de Deus ouviu um sermão inflamado, pregado pelo futuro São João d'Ávila. O sermão tocou-o de tal maneira que ele saiu da igreja aos gritos de misericórdia, Senhor, misericórdia. O povo, sem compreender, estranhava essa atitude e ria dele. Mas ele não deu importância a isso. Distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e iniciou uma vida de penitências rigorosas. Tido como louco por muitos, João de Deus foi internado num hospício. Lá, recebeu tratamento desumano, conforme a ignorância da época quanto às doenças mentais. Depois de ter sofrido cruelmente, ele foi acolhido e orientado por São João d'Ávila. Então, ele decidiu fundar o que chamou de Casa Hospitalar, cujo objetivo era dar tratamento mais adequado às pessoas com problemas mentais. A Casa Hospitalar de João de Deus começou a dar frutos, curando a muitos doentes mentais para espanto da sociedade de então. Com isso, nascia uma nova ordem religiosa, que ele chamou de Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Apesar de nunca ter estudado medicina, João de Deus conseguia a cura de vários doentes mentais, utilizando a sua própria experiência aliada à fé cristã. Tinha como princípio o fato de que, se a alma for curada, meio caminho estava feito para a cura do corpo. Ao todo, foram mais de 80 casas hospitalares fundadas para abrigar doentes mentais
e doentes terminais. Para cuidar deles, usava um processo todo seu, sendo considerado o precursor do método psicanalítico e psicossomático, inventado 4 séculos depois por Freud e seus discípulos. Ele sentia a dualidade da situação do doente por tê-la vivenciado. João de Deus sentia pertencer ao mundo dos doentes mentais e ao mundo dos pecadores e indignos, e por isso motivou-se a trabalhar na dignificação, reabilitação e inserção de ambas as categorias, um modelo de empatia e convicções profundas tão em falta que várias instituições seguiram sua orientação nesse sentido, tempos depois e ainda hoje. Posteriormente, João de Deus e seus discípulos passaram a atender todos os tipos de enfermos. Ele dizia: "Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos." São João de Deus faleceu no dia que celebrava seu aniversário, no dia 8 de março do ano de 1550, com apenas 55 anos de idade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, ele foi proclamado padroeiro dos hospitais, padroeiro dos doentes e padroeiro de todos os que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. Ó Deus de bondade, dai-nos sempre a mesma serenidade que destes a São João de Deus, para que possamos zelar com dedicação e paciência dos doentes e sofredores que necessitam do nosso auxílio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João de Deus, rogai por nós.